A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1. A gente começa, Júlio, com o Sport Chapecoense. Richelli fazendo 1 a 0, o Sport jogando de verde, fazendo uma homenagem ao México, que ficará em Recife na Copa do Mundo. Esse aí é o empate da Chapecoense. O Ricardo Conceição empatou. E olha que belo gol do Ananias, hein? Arriscando de longe, 2 a 1.